Este homem comeu o primeiro pedaço de frango frito da vida. Então ele perguntou ao motorista: para onde vão os ossos? O motorista abre a janela do carro. Assim, vendo esta cena, Shirley ri e aprende os gestos do motorista. Jogue fora os ossos de galinha. Não muito tempo depois, os dois pararam em um cruzamento. A garota ao lado deles olhou para eles com desdém. Homem branco nobre, ainda dirigindo para uma pessoa de cor. Encare isso. Tony não se importa. Afastar-se. Tony era originalmente um racista. Uma vez que dois trabalhadores de manutenção coloridos chegaram à casa, a gentil esposa lhe serve um copo de água. Mas espere que eles saiam. Tony cuidadosamente pegou o copo de água. Jogue no lixo como a coisa mais nojenta de todos os tempos. O trabalho de Tony é proteger o bar, especializado em lidar com clientes desagradáveis. Mas houve um tempo em que ele era muito agressivo para bater em um convidado com uma mão pesada. Bares obrigados a fechar. Sem renda, Tony só pode encontrar maneiras de ganhar dinheiro. Desta vez ele mantém a barriga. Inscreva-se no Big Belly King Contest. O recorde de comer hambúrgueres aqui é 18. Registro de Fat Algie. Algie é conhecido por ser um foodie. Coma até o dia 19. Tony não pode mais comer. Venha para casa. Ele disse à sua esposa. Algie apostou $50 que ele pode comer mais hambúrgueres do que eu. Ele comeu 24. Perdeu $50. Dolores, por favor, comi 26 pedaços. Mas apenas contar com tanto dinheiro não vai durar muito. Aquele dia, o amigo do Tony me recomendou um emprego. Um pianista está contratando um motorista. Tony está muito animado. De terno e sapatos de couro correndo para a entrevista. Resultado na chegada da detecção. Do outro lado está um homem negro. Esse cara precisa sair em turnê no sul. É o pior lugar do racismo. Então ele precisa de um motorista. Eu pedi às pessoas ao redor da cidade para encontrar o caminho certo. Seu nome apareceu mais de uma vez. Você impressionou muitas pessoas. Sobre a sua capacidade inata de lidar com problemas. Pensando a noite toda, Tony decidiu aceitar este trabalho. Antes de ir, o mordomo deu-lhe um manual verde. Acima estão os nomes dos hotéis que permitem que os negros fiquem. Não havia tal livro naquela época. É difícil para os negros irem a qualquer lugar. Apenas pegue a estrada. Doutor fez 2 pedidos para Tony. Uma é que o piano usado deve ser da marca Stavey. A segunda é preparar-lhe uma garrafa de uísque todas as noites. Tony colocou comida na boca. Um lado registra seu pedido. Ele então fumou um cigarro no carro. Mas comportamento rude. Deixar o doutor desconfortável. Primeiro passeio. Doutor lembra Tony. Preste atenção nas palavras ao falar. Porque as pessoas que vêm ao show são todas elegantes. Ao ouvir isso, Tony ficou muito chateado e disse: algumas pessoas não gostam do jeito que ele fala. Então eles podem sair. O espetáculo começa. Doutor impressionou a todos com um ótimo desempenho, incluindo Tony. Mas espera ele terminar sua performance. Ele encontrou Tony de cócoras no chão jogando. Então Dr. Shirley disse a ele: a falta de dinheiro pode encontrá-lo. Mas Tony disse a ele: ganhar é muito mais divertido. Shirley perguntou novamente: e se você perder? Merda e jogos de azar. Eu nunca perdi antes. Eu sou apenas por esse pouco dinheiro, mas sentado no chão jogando dados, para se tornar um vencedor. Por que você se importa comigo? Todo mundo fez isso, porque eles não têm como mudar seu destino. Mas você tem. Aquela noite, Tony mencionou o doutor na primeira carta que escreveu para sua esposa. Disse que quando viu o doutor tocando piano, esqueceu totalmente que era uma pessoa negra. Ele é um verdadeiro gênio, mas não sabe por quê. O rosto do doutor está cheio de solidão. Segundo dia, tanto para o próximo ponto. Tony descobriu isso por acidente durante o check-in. Havia apenas um piano quebrado no local. O topo está cheio de lixo. Então ele pediu ao oficial encarregado. Ele não disse que é uma guitarra Steinway antes, mas essa pessoa disse: para os covardes, um piano quebrado é o suficiente. Tony com raiva diz que eu te dou 2 a 3 horas. Encontre uma guitarra Steinway limpa aqui. Não há Steinway aqui. Isso não tem nada a ver comigo. Com quem você pensa que está falando? Simples assim. Tony usou um tapa, e ele mesmo ficou no canto do palco. Orgulho de ver o doutor brilhar no palco. Muito em breve depois disso, os dois iniciam uma nova jornada, mas continue indo para o sul. O racismo é mais sério. Eles não podem nem descansar no mesmo hotel. Depois de se despedir de Tony, o médico ficou e sentou-se sozinho no canto do pátio, em sintonia com a atmosfera divertida ao redor. Então um velho o chamou para jogar bola. O doutor balançou a cabeça em negação. Essa pessoa de repente me perguntou: você se considera muito nobre? O doutor não quer explicar. Vire-se do hotel. Espere até que Tony te encontre. Fiquei bêbado e fui intimidado por um grupo de brancos. Tony pediu para libertá-lo. A outra parte disse palavras vulgares. Até puxou uma faca para ameaçar. Tony lentamente esticou os braços até a parte inferior das costas, claramente querendo sacar uma arma.
enfrentando a morte. Eles deixaram de ser arrogantes e liberaram o doutor, saindo da barra. O médico concluiu que Tony agora era uma fraude. Na verdade, ele não tem uma arma. Tony ainda está com medo pensando nisso agora. Começando agora. Não vá a lugar nenhum sem mim. Não vai a lugar nenhum. Você entende? Eu entendo. Amanhã, o show continua normalmente. Mas logo após o show, surgiu um novo problema. O serviço não permite que o médico vá ao banheiro. Ele apontou para o banheiro simples sob o pinheiro no quintal. Diga que o lugar pertence a você. Eu também posso ir ao hotel para ir ao banheiro, mas pelo menos meia hora. Não nos importamos de esperar. Então, Tony apenas teve que levar o médico de volta ao hotel. Depois volte para realizar. Tony não entende. Por que o médico joga para aqueles que o desprezam? E como ele sorriu e apertou as mãos assim. Neste momento, o guitarrista da banda veio e disse a ele: Dr. Shirley pode ficar no norte, para receber beijos nas festas da Park Avenue, com 3 vezes a quantidade. Mas ele pediu para vir aqui. Esta é a primeira tentativa de Tony de entender. Ganhar respeito pode não depender de dar as mãos. Ambos continuam a partir. Toda vez que vou a um novo lugar, Tony sempre escreve cartas para sua esposa. As palavras que ele escreveu na carta. Parece mais uma nota de resgate. O doutor pensou por um momento. Deixe Tony escrever o que ele diz. Prezada Dolores, quando eu lembro de você, imediatamente pensei nas belas planícies de Iowa. Distância entre nós dois. Faça-me sentir tanto a sua falta. Não tem você. O tempo e as experiências não têm sentido. Apaixonar-se por você é a coisa mais fácil que já fiz. Para você, você é a pessoa mais importante. Todos os dias eu vivo. Vocês todos estão bem cientes disso. Eu me apaixonei por você no dia em que te conheci. Ainda te amo agora. Esses dias, eu ainda te amo assim. Os dois embarcam em uma jornada novamente. Mas no meio do caminho, o carro de repente quebrou. O médico quer sair do carro e respirar um pouco de ar. Mas veja a plantação ao contrário. Um grupo de pessoas negras está trabalhando duro. Eles parecem sentir o olhar do médico. Todos eles pararam o que estavam fazendo, olhando para o médico do lado oposto. Este momento, o doutor foi subitamente envolvido por uma imensa sensação de solidão. É óbvio que ele tem a mesma cor de pele que eles. Mas o destino é diferente. Ele quer dizer algo, mas não pode. Em seguida, os dois passaram por uma loja de roupas. Mas quando o médico quer tentar um deles, o chefe recusou por todos os meios e até tirou o terno dele. Então, no show de hoje à noite, ele derramou sua raiva na música. Parece estar declarando guerra à discriminação injusta. Não muito depois, ambos foram sem problemas para o próximo ponto. Tony correu para um velho amigo. Visto ao lado de Tony é um homem negro. Amigos o provocam em italiano. Estou disposto a lhe dar um emprego. Melhor do que passar o dia todo com esse negro. Mas eles não sabem disso. Médico que sabe italiano. À noite, o doutor parou Tony que estava prestes a sair. Ofereça-lhe uma promoção e um aumento. Só por favor, Tony, não me deixe. Olhe em seus olhos indefesos como uma criança. Tony sorri. Eu não estou indo a lugar nenhum, doutor. Vou recusá-los. Nos próximos dias. Tony leva o médico para o sul. Fale sobre qualquer coisa. Naquela noite choveu muito. 2 pessoas com pressa. Mas foi parado por 2 policiais brancos extremamente racistas. Eles intencionalmente tornam as coisas difíceis para o doutor. Tire-o do carro para verificar. E Tony ainda tem a mesma personalidade mal-humorada. Mas desta vez, punhos não resolvem problemas. Ambos foram levados para a delegacia. Mas depois de um telefonema do doutor, o xerife recebeu uma notificação de seus superiores. Peça-lhes para libertar vocês dois. Tony agora sabe. Acabou. O advogado do médico é o irmão mais novo do presidente Kennedy, depois de sair da delegacia. Presunçoso Tony. O doutor se sente extremamente perdido. Ao discutir, Tony acidentalmente falou o que pensava. Ele sente que está correndo por dinheiro. Não se compara ao nobre médico que mora no topo do castelo. Ele é mais como um homem negro. O doutor de repente se deu conta. Acontece nos olhos de Tony. Negros são sempre inferiores. Ouça estas palavras. O médico disse-lhe para parar o carro. Sozinho na chuva. Eu moro na casa do castelo certo. Mas Tony, eu moro sozinho. E caras brancos ricos me pagam para tocar piano para eles. Porque faz com que eles se sintam cultos. Mas assim que eu saí daquele palco, então com eles eu voltei para um homem negro como todo mundo. E só eu suportei esse desprezo. Eu não sou aceito por negros. Porque eu não sou como eles. Se eu não sou negro o suficiente, também não é branco o suficiente. Ou se eu não sou homem o suficiente, então me diga, Tony. Afinal, o que eu sou? Observando as costas do médico sair, Tony está um pouco triste. Mas ele não sabe como confortar o doutor. Voltar para o hotel. Tony perguntou sobre a família do doutor. Acontece que o doutor não teve o apoio de seus parentes. Faz muito tempo que eles não se comunicam. Este mundo está cheio de pessoas solitárias.
mas eles têm medo de tomar a iniciativa de dar o primeiro passo. No dia seguinte, os dois chegaram ao local do concerto final. Mas o que espera um doutorado é uma terrível discriminação. Seu camarim é uma despensa surrada. Como personagem principal do show, ele nem tem permissão para comer aqui. Desta vez, o doutor decidiu não ter mais paciência. Sem hesitação recusou o desempenho, mas o contrato estipula: se um show for cancelado, Tony e doutor não receberão um centavo. Tony não quer que seus meses de esforços falhem, então encontrou alguém encarregado de conversar. Não esperava que este homem tentasse suborná-lo. Diga a ele para não ser tão teimoso. Tenho 400 convidados esperando pelo show de hoje à noite, mas Dr. Shirley vai jantar aqui. Por que não fazer uma exceção uma vez? Diga $100 e traga seu amigo para tocar música. Você acha que pode me comprar? Com todo respeito, senhor, mas se você tem esse preço, então você provavelmente não vai trabalhar como motorista para negros. Foi neste momento que o doutor lhe disse para parar. Ele entende que Tony realmente precisa dessa quantia de dinheiro, então dê a ele uma escolha. Tony não disse nada. Leve o médico para uma barra preta. O chefe também parece ver sua identidade. Então ele o convidou para o palco. É um velho piano surrado, mas o médico não se importa. Os dedos continuam a deslizar sobre as teclas. Ouça os gritos e aplausos dos compatriotas. Ele soltou um suspiro de alívio. É como levantar um fardo. Depois de sair do bar, Tony de repente parou o médico. Atira 2 tiros no ar, vendo os 2 ladrões fugirem. O doutor entendeu algo. Eu entendi que você tinha uma arma. Depois disso, os 2 foram para casa. Não muito depois, eles voltaram para a movimentada cidade sem problemas. Tony tomou a iniciativa de convidar o doutor para jantar em sua casa, mas ele recusou educadamente, porque ele entende ir jantar na casa de um homem branco. O que as pessoas vão pensar de Tony? E ele está acostumado a ficar sozinho. Por aqui, Tony chega em casa. Sinta o cuidado de seus entes queridos. Na mesa de jantar, alguém perguntou como é trabalhar para demônios negros. Escute isso. O rosto de Tony não está muito feliz. Ordene que parem de insultar os negros. Este momento, a campainha toca. A pessoa que está do lado de fora é o doutor. Tony rapidamente o convidou para entrar. Diga a seus amigos que é seu amigo. Este é o Dr. Don Shelley. Feliz Natal. Todo mundo está pasmo. Rapidamente ceder. A vida é uma batalha de barulho e solidão. Ninguém pode escapar disso. Às vezes, as pessoas só precisam abrir mão de uma parte de sua autoestima, só capaz de ver o vasto mundo lá fora.